Muito bem. Hoje à noite eu vou trazer duas palavras específicas para vocês. Hoje à noite, eu quero trazer uma palavra sobre o propósito de Deus para a sua vida, que envolve o propósito de Deus para a igreja. Se o assunto não puder ser concluído hoje, eu termino amanhã. Mas amanhã eu queria trazer para vocês 3 fatos que levaram a igreja do primeiro século a mudar o mundo da época. E nós vamos trabalhar em cima disso. Então eu quero trabalhar em cima deste tema sobre qual o propósito de sua existência. Por que você está aqui? Por que você está na igreja? Por que você está vivendo no mundo? Então vocês aqui vão ficar tudo com torcicolo, porque vão ter que olhar para lá, né? Mas como as nossas igrejas têm essa facilidade de cadeira, se você tiver dificuldade, dá uma torcidinha na sua cadeira assim, ó. Ó, dá uma torcidinha assim, né? Se você tiver dificuldade. O pastor João me deixou de pescoço torto. Eu não sou culpado, a sua cadeira pode ser modificada. Nós vamos ler o texto de Atos 20, 27. Eu vou ler esse texto de Atos 20, 27 em 5 versões. A primeira delas na versão revista e atualizada, que é a versão que eu uso. A maioria de vocês usa essa versão também. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Na revista, na NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, que é uma edição mais moderna, diz: pois não deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. O mesmo versículo na NVI, nova versão internacional: pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. E o mesmo versículo na revista corrigida, que é a versão mais antiga, né, com aquela linguagem muito velha: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Em que situação Paulo fala isso? Paulo, nessa ocasião, ele reuniu os presbíteros de Éfeso e de Mileto. Ele está em Mileto. Ele chama os presbíteros de Éfeso, que se encontram com os presbíteros ou líderes de Mileto. Eles se reúnem e Paulo então começa a falar para eles: olha, eu estou livre do sangue de vocês, porque o tempo que eu gastei aqui, eu nunca deixei de vos anunciar o desígnio ou o propósito de Deus. Às vezes eu me pergunto, qual era o segredo de Paulo, que em 3 meses, Paulo chegava numa cidade, ele começava uma igreja, ficava ali 3 meses, em 3 meses ele dava todo o propósito de Deus para a igreja, a recém-igreja, já escolhia ali os líderes, os novos pastores ou presbíteros, e continuava essa jornada. Em 3 meses ele fundamentava uma igreja. Então o que Paulo falava em termos de, quando ele diz: jamais deixei de vos anunciar todo o conselho, passa o próximo slide, ou propósito, é o desígnio. Eu vou agora definir as palavras: desígnio, o que ele desenhou ou projetou; plano, que ele planejou; vontade, o que ele decidiu fazer; conselho, tudo que ele estabeleceu. Na realidade a palavra conselho é a mais correta, porque vem do grego conselho ou propósito. Quer dizer, Paulo entendeu que Deus, na eternidade, fez um projeto. E Deus trabalha em cima do seu projeto. A criação do homem faz parte do projeto. A nação de Israel faz parte do seu projeto. A igreja faz parte do seu projeto. Então tudo Deus deixou estabelecido. Sua existência não é por acaso. A existência da igreja não é por acaso. Tudo foi pré-estabelecido no conselho de Deus, no plano de Deus, no desígnio de Deus. É como quando você planeja uma casa.
O normal, quer dizer, você planeja uma casa, mas o seu dinheiro só dá para construir uma casa de 2 cômodos, 2 quartos. Mas você planeja ter 5 filhos. E você sabe que precisará de mais quartos. Então o que você faz? Você já faz uma planta para uma casa grande e constrói só aquela primeira parte. Mas já deixa todo o vigamento, já deixa tudo preparado, porque você fez um projeto. E dentro de pouco tempo, não é? Quando você tiver mais algum dinheiro, você vai lá adiante e constrói as demais peças ou demais cômodos. Estão entendendo? Deus também fez um projeto na eternidade. Porque eu fico me perguntando, trabalhando em cima dessa palavra propósito, eu sempre fiz algumas perguntas assim: para que eu fui salvo? Será que eu sou salvo para ir para o céu? Porque a ideia nossa na igreja evangélica, no meio pentecostal, é que nós somos salvos para ir para o céu. Haja vista a quantidade de cânticos que falam do céu na harpa cristã, no cantor cristão, né? Nós cantamos, aquele anelo, né? Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Só que na hora que está chegando na terra feliz, corre para o pastor, ora por mim, pastor, porque eu estou morrendo, eu preciso ser curado. Você está cantando, eu avisto uma terra feliz. Então você quer morar nas mansões celestiais. Agora, se Deus tivesse como propósito salvar você e levar você para o céu, era muito fácil para Ele. Você é salvo hoje, batizado amanhã, depois morre. Mas fácil para Deus. Vai morrendo. Quer dizer, era muito fácil. Você se converte, dentro de alguns meses, você é recolhido e vai para o céu. Porque a finalidade da sua salvação foi o céu. Mas não é o céu. A finalidade da sua salvação é aqui na terra. Deus não salva você para você ir para o céu. Nós vamos para o céu porque é o lugar do nosso destino. Você vai ver agora durante a pregação que nós vamos falar sobre isso. Nós, ao fim e ao cabo, vamos parar no céu. Mas Deus não nos salvou, nós vamos retornar para a nossa origem celestial. Mas Deus não nos salva para ir para lá. Deus nos salva para nós cumprirmos com o propósito dele aqui na terra. Diga comigo, eu fui salvo para ficar na terra e cumprir o propósito de Deus. Ah, peguei vocês agora. Então agora, pastor João, qual é o propósito de Deus? O que Deus tem em mente? Então agora, a partir disso aí, nós vamos ler alguns versículos desse texto de Efésios 1, 3. Desculpe-me, eu não coloquei esse texto, ele é muito longo, eu não quis colocá-lo no multimídia. Então eu faço questão de ler aqui o texto de Efésios. Efésios está no Novo Testamento, é facinho de achar, né? Tá? Efésios 1, 3 a 14, Romanos 8, 29 e 30. Mas desse texto de Efésios 1, 3 a 14, eu vou destacar algumas coisas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E olha o versículo 4. Assim como nos escolheu nele, quando? Quando você foi escolhido em Cristo? Antes da fundação do mundo. Eu estou projetando você para a eternidade. Paulo está dizendo, nós fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. De sorte que o fato de você estar hoje vivendo na terra é porque houve um propósito na eternidade. Com a sua vida. Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Depois, hoje não vai dar para eu falar sobre essa parte aqui. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. E também não vou falar sobre essa parte, mas eu quero destacar essa parte aqui, segundo o beneplácito da sua vontade.
um pouquinho antes do culto, eu abri meu texto grego ali, né, da minha Bíblia online, para saber o que Paulo quer dizer com beneplácito da sua vontade. Segundo o seu prazer, segundo o seu desejo. Quer dizer, Deus na eternidade teve o prazer, teve a alegria de nos projetar e de projetar uma família para Ele que vivesse aqui na terra. Você está se achando? Isso é lindo. Segundo o beneplácito, ele fala em beneplácito 2 vezes, porque ele volta a falar beneplácito no versículo 9 de novo. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo. Quer dizer, para o deleite de Cristo, Ele nos escolheu ou nos programou já na eternidade. E aí ele continua, todo o texto aqui, né? Versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, como é que diz na sua Bíblia? Predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então não tem escape. Você foi programado por Deus para viver na terra, nesta época, neste tempo, para cumprir com o propósito dele. Vamos descobrir esse propósito agora. Vamos trabalhar um pouquinho em cima desse propósito. O outro texto, é o de texto de Romanos 8. Eu esqueci de ler para vocês. Romanos 8, 28 e 29, que é um texto também muito conhecido, não é? É o texto de muito conhecido. Ele diz assim: por quantos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quer dizer, nós já fomos escolhidos, predestinados com um propósito. Então agora eu vou começar a trabalhar com vocês em alguns pontos, algumas definições que os irmãos têm que entender. Primeiro, tudo começa e termina com Deus. Repita comigo aquela frase lá de cima. Tudo começa e termina com Deus. Então a questão não é quem você é, mas quem Deus é. A questão não é você, mas Deus. Quer dizer, eu estou transferindo a razão da sua existência para Deus. Por isso que o texto de Colossenses 1,16, eu botei ali na nova tradução, na linguagem de hoje, pois por meio dele, Deus criou tudo no céu e na terra, tanto que se vê como que não se vê. Inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades, por meio dele e para ele. Deus criou todo o universo. Jéssica, nós temos aquela música que nós cantamos por meio dele. Como é que a gente canta sempre na igreja? Porque para ele. Canta lá para mim. Vamos, Jéssica, canta. E por ele, para ele são todas as coisas. Porque por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Pode voltar ali. Então veja bem, o texto diz que é por ele, para ele, por meio dele, ele criou todas as coisas. Segunda coisa, segundo ponto, você só fará a vontade de Deus quando descobrir que você foi feito por Deus e para Deus.
essa conscientização. Eu fui criado por Deus e para Deus. Deus, quando me colocou no mundo, tinha um propósito. Como é bom quando as nossas crianças, os nossos jovens, desde cedo começam a entender que há uma razão para eles estarem na terra. Que eles estão encaixados no propósito de Deus. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achará. No próximo slide ali eu mostro a melhor tradução. A melhor tradução é: a obsessão comigo mesmo nesses assuntos leva a uma situação sem solução. A atenção para com Deus nos leva a uma vida livre e abundante. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Quando eu descubro o propósito de Deus, eu tenho abundância de vida, eu tenho alegria, eu tenho prazer em viver. Diga, eu tenho prazer em viver. Não mente. Terceiro, Deus pré-ordenou todas as coisas em sua infinita sabedoria. Já na sua sabedoria, muito antes de criar o mundo, Ele colocou tudo em ordem. Ele fez um esboço, Ele fez uma planta de tudo que Ele queria. Acho que Paulo viu isso. Eu imagino Paulo, porque Paulo fala do mistério de Deus, né? Outrora oculto. E ele revela esse mistério oculto, tanto na carta aos Efésios como em Colossenses, ele revela esse mistério oculto. Eu imagino Paulo quando foi até ao terceiro céu, diz lá em 2 Coríntios capítulo 12, não é? Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Mas conheço um homem que foi arrebatado até ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que ao homem nem é lícito contar. Eu imagino Paulo chega lá no escritório de Deus, no gabinete particular de Deus, e está tudo projetado, está todo o plano eterno no mural, na parede. E Paulo começa a ver a eternidade passada, e começa a ver o presente, e começa a ver Israel, e começa a ver a igreja, e começa a ver Jesus, e começa a ver o final dos tempos, e começa a ver, e aquilo é como num filme de 3 dimensões, 360 graus. Você já entrou num filme de 360 graus? Você não foi ver Avatar ainda, né? Com aqueles óculos, né? Eu ainda não fui ver. Mas eu já vi filme 3D. Quando eu estive no Canadá, não é? Eu entrei para ver um filme, entrei assim, num estúdio que você entrava para ver um filme em 3 dimensões. Na realidade, você entra na cena. Você faz parte da cena. Não é? De repente parece que aquela hélice de avião vai pegar você, mas é o filme. Você está dentro da cena, porque a terceira, em 3 dimensões, você está ali junto. Eu imagino Paulo entrou na terceira dimensão, ele viu tudo. Então Paulo tem razão quando ele consegue explicar. Agora nós somos muito limitados, nós somos muito caolhos, não é? Para enxergar a coisa. Nós temos uma visão estrábica, não é? Nós temos uma ótica muito pequenina para enxergar as coisas. Mas Paulo diz que Deus, para Paulo ele diz assim: a sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus. Imagina qual é a sabedoria secreta de Deus. Paulo diz: eu anuncio a sabedoria secreta de Deus. Nós não conseguimos nem anunciar a sabedoria revelada de Deus. Agora, anunciar a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos, a sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Agora sim dá para dizer: oh glória, que maravilha, né? Que maravilha. Quarto, não, agora já é um segundo ponto. Você não é um acidente, você foi concebido na mente de Deus. Deixa eu coordenar minhas anotações aqui. Você não é um acidente. Nenhuma pessoa nasce por acidente. Deus a permite nascer com um propósito. Quando os discípulos
o povo perguntou a respeito do cego de nascença, em João 9, né? Senhor, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse assim? Já queriam achar que o rapaz era cego de nascença porque pecou. Outros achavam que ele pecou, ele nasceu cego de nascença porque os pais pecaram. Nem ele nem os pais pecaram. Mas nasceu assim para que o nome de Deus fosse engrandecido. Quando você começa a enxergar pela perspectiva de Deus, você é feliz. Você já não tem mais problemas. Ele diz assim: assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. O outro texto ali, ó, no Salmo 138:8. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Você crê que o Senhor cumprirá com o propósito com a sua vida? Amém? Mas eu hoje vou inverter esse versículo. Eu quero dizer que você é que tem que cumprir com o propósito de Deus. Ele vai cumprir a parte dele. Ele cumpre com a parte dele, mas você tem que cumprir a sua parte. Você tem que entender a razão que você foi chamado. Segundo lugar, Deus determinou cada detalhe do seu corpo. Segundo lugar, isso, moço, tá pegando aí, né? Tá? Deus determinou cada detalhe de seu corpo. Eu acho lindo esse texto. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu embrião. Imagina naquela época, quando a ciência, a medicina não era evoluída. O Salmo 139, que Davi escreve, é um salmo que ele fala de ainda o ser sendo criado. Hoje nós sabemos que a primeira coisa que forma, não é? A primeira coisa que forma na concepção é o coração. Já está batendo, já começa a bater o coração. Já começa a bater o coração, ainda com 1 centímetro, já começa a bater o coração. Já entrou vida, já entrou vida, já entrou vida quando se unem, não é? O espermatozoide com o óvulo, e aí fecunda, já começou a vida, já começou a vida, já começou a vida. E as mulheres dizem assim: não, mas eu tenho direito sobre o meu corpo, portanto eu tenho direito de abortar. Ninguém tem o direito de abortar. Porque nenhuma mulher, nenhum homem é dono do seu corpo. Deus é dono do seu corpo. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado. Oh, deixa lá, rapaz. Isto. E entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu embrião. Posso, agora sim, vai mais adiante, não é? Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Você sabia que Deus sabe quanto tempo você vai viver na terra? Eu não me preocupo quanto tempo vou viver ou morrer, para morrer. Eu só faço uma oração como Davi fez. Davi, quando ficou doente uma vez, ele disse assim: ó Senhor, não me leves na metade da minha vida. Eu fiz essa oração quando eu tinha 52 anos. Eu estava sofrendo com um problema cardíaco, eu tinha angina de peito, não é? E o Senhor me curou da angina de peito, que o médico me proibiu tantas coisas, inclusive algumas coisas que eu mais gostava, né? Que era fazer sexo e jogar futebol. E aí eu não podia, não é? Então, o médico me proíbe essas coisas, né? Aí eu vou para o meu gabinete e eu choro ao Senhor. Ai, Senhor, agora 52 anos, condenado. Minha esposa saiu lá do quarto dela. É bom ter uma esposa assim, né? Veio lá onde eu estava chorando, me pôs as mãos sobre mim e disse: Senhor, ela disse, quando eu tinha 40 anos, meu esposo orou por mim e eu fui curada do coração. Isso ela, na oração dela, ela se lembrou que quando eu orei por ela, ela foi curada do coração, porque ela tinha um distúrbio na válvula mitral. Agora, Senhor,
Meu marido precisa ser curado. E orou por mim. Eu fui curado. Eu fui fazer depois ali há 15 dias, eu fiz aquele cateterismo, né? Para descobrir qual era o problema que eu tinha. E eu não tinha nada. Aí meu cardiologista suspendeu todo aquele sublingual que eu tinha que tomar. E disse, não, está livre, pastor. À vontade agora. À vontade. Aí eu voltei a jogar futebol e fazer outras coisas. Então, fiquei curado. Só fiz a oração de Davi. Senhor, não me leves na metade da minha vida, porque eu sei que os meus dias já estão determinados e foram escritos no livro de Deus. João Antônio de Souza Filho, nascido na Barra do Aririú, em Palhoça, Santa Catarina, no dia 14 de junho de 1946, vai viver tanto, já está determinado lá. Eu não me preocupo. Ou você se preocupa? Continuamos. Quarto lugar, Deus programou onde você nasceria e onde moraria para o propósito dele. Agora essa não, pastor João. Deus não programou para eu morar aqui em Criciúma. Sempre detestei morar aqui. Eu queria ter morado, Senhor, na beira da praia, lá em Florianópolis. Mas não aqui. Mas Deus programou, está ali. De um só fez ele todos os povos. Paulo falando para os irmãos lá. De um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Você está morando em Criciúma? Deus estabeleceu na eternidade que o seu lugar é Criciúma. Como eu? Ele estabeleceu que eu tenho que morar nesses lugares. Agora imagina que eu sempre detestei morar em Cachoeirinha. Eu sempre anelava morar em Florianópolis. Eu passava por Florianópolis e dizia assim para minha esposa: por que será que Deus nunca me traz para cá, né? Olha que cidade linda. Aí Deus me trouxe. Aí eu detestei Florianópolis, porque é só engarrafamento e cheiro de esgoto. E aquelas praias podres, à exceção de algumas prainhas lá na ilha, o resto é tudo podre. Onde eu caminhava é só fedor, só água podre, só esgoto. Não quero mais aqui, senhor, desculpe. Aí fui morar em Cachoeirinha, sempre detestei Cachoeirinha. Eu tinha um apartamento em Porto Alegre, na frente do Shopping Guatemi, a Chácara das Pedras. Meu apartamento, a gente descia do elevador, saía na avenida, atravessava a Avenida Nilo Peçanha, e o nosso pátio era o Shopping Guatemi. Né? A gente almoçava, vamos tomar um cafezinho? Bem, vamos. Vamos lá para o Guatemi tomar um cafezinho. Um expresso. Era lá. Aí eu gostava tanto de lá. Eu disse, sai daí. Saí. Agora estou morando em Cachoeirinha. Até o mês que vem só. Que já estou me mudando de novo para o meu sobrado que eu tenho em Porto Alegre. Né? Por enquanto não, porque ainda estou reformando meu sobrado. Agora, se no plano de Deus Ele determinou que eu tenha que morar em Criciúma, Deus programou, eu fiz 3 pontinhos, vocês entenderam. Deus programou onde você nasceria e onde moraria para o propósito dEle. Quando você enxerga isto, meus irmãos, você fica alegre onde você está. Você aprende a amar o lugar onde você vive. Pode ser o lugar mais feio, você começa a amar o lugar mais feio. E você vai trabalhar para que aquele lugar mais feio se torne um lugar bonito. Se torne um jardim. Você vai programar para isso. Mas vamos continuar aqui. Daqui a pouco eu começo a me emocionar. Começo a falar em ecologia e coisas assim. Não é? Quinto lugar. Deus nunca fez nada por acaso. Efésios 1:4. Porque Deus nos escolheu nele, quer dizer, em Cristo, antes da criação do mundo. Já há um propósito eterno que Deus designou no passado. Então você não é um acidente. Tá bem? Você foi concebido na mente de Deus. Em sexto lugar, neste ponto,
Deus já pensava em você antes de criar o mundo. Esse texto de Tiago 1,18 é muito interessante. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Que coisa linda! Deus já pensava em mim antes de criar o mundo. Então, depois de entender essas coisas, pode passar o próximo slide. Você começa a corrigir os rumos da sua vida. E é o meu propósito aqui hoje à noite, é levar você a fazer uma correção de rumo na sua vida. A correção de rumo na sua vida vai ser muito importante, porque vai corrigir os rumos da igreja também. Quando você entende o propósito de Deus, que o propósito de Deus é colocar o homem na terra, fazê-lo prosperar na terra, fazê-lo ganhar o sustento da terra, viver aqui na terra, para louvor e honra do nome de seu Filho Jesus Cristo, quando você entende que Ele colocou você nessa cidade, para morar nessa cidade, e que aqui é o lugar que Ele quer que você frutifique, você começa agora a corrigir o seu rumo. Opa! Então, eu tenho que continuar por aqui. Acho que era isso que Abraão entendeu. Abraão com 100 anos de idade, pastor Jair. Pastor Rubem. Eu sempre confundo chifres hereditários com o chifre do rei da Itália. Aí eu confundo um com o outro. Mas viu, Rubem? Com 100 anos de idade, a Bíblia diz que Abraão plantou um jardim no deserto. Plantou tamargueiras. Plantou palmeiras no deserto. Imagina quem é que vai plantar uma jabuticabeira com 100 anos. Como é que eu vou comer essa jabuticaba? Só daqui a 15 anos. Mas Abraão estava pensando na geração futura. Abraão tinha um projeto de vida. A Bíblia diz que ele peregrinou na terra, não é? E morou em tendas, porque olhava, diz lá em Hebreus 11, porque olhava, ele via a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e sabe o construtor. Abraão estava olhando a igreja lá no futuro. Sabia que Abraão viu a igreja? Jesus disse assim, João 8,56, Jesus disse: Abraão viu os meus dias, viu-o e regozijou-se. E Hebreus 11 fala: Abraão viu a cidade que tem fundamento. Que cidade que tem fundamento é essa? Não é Jerusalém. Abraão passou em frente de Jerusalém, chamava-se naquela época Salém. Era uma vilazinha. Salém. Lá ele foi sacrificar Isaac. Lá ele deu os dízimos para Melquisedeque. Lá ele recebeu pão e vinho das mãos de Melquisedeque. Já era Salém. Já existia. Então Abraão não estava de olho em Jerusalém. Abraão estava de olho noutra Jerusalém, que é a Jerusalém celestial. E a Jerusalém celestial não é outra coisa senão a igreja. Você está entendendo? Que nós somos a Jerusalém celestial? Às vezes a gente pensa assim: eu vou morar na Jerusalém celestial. Acho que é para nós já somos a Jerusalém celestial. Bom, esse assunto é escatológico, não é? Então você começa... Deixa lá um pouquinho. Eu nem falei sobre esse ponto ainda. A falta de esperança de uma pessoa reside no fato de viver sem conhecer o propósito de Deus para a humanidade e para a sua vida. Jó é exemplo disso, ali no próximo slide. Jó, 2 vezes Jó diz assim: os meus dias passam mais depressa do que a lançadeira do tecelão e vão embora sem deixar esperança. Depois ele diz: detesto a vida, não quero mais viver, deixa-me em paz, pois a minha vida não vale nada. Não pense que é só você que se desespera da vida. Homens de Deus já se desesperaram da vida. Elias pediu para si a morte. Senhor, me mata, não tem mais sentido nenhum. Porque às vezes quando você perde o foco, quando você perde o alvo,
Quando você perde o propósito, você se perde. Você não sabe para onde está indo. Se perde a noção do tempo, perde a noção da sua existência. Não sabe para onde você está indo. Então hoje à noite eu estou querendo trazer a igreja de volta para os trilhos. Primeiro você como pessoa, eu quero trazer você de volta para o trilho. Quero que você faça uma correção de rumo na sua existência. Então aqui, nesse ponto, por exemplo, deixa um pouquinho aí, nesse ponto aí, enquanto eu vou devagar um pouco aqui. Quando você entende o propósito de Deus, você não vai ter dificuldades alguma para escolher a sua profissão aos 16 anos. Porque agora você vai escolher a sua profissão aos 16 anos, você vai escolher uma profissão que se encaixa dentro do propósito. Por exemplo, uma mulher que aos 16 anos tem que decidir quanto à sua profissão. Aí ela pensa assim: eu quero ser uma alta executiva, por exemplo, vou ser uma alta executiva da Walmart em todo mundo. Bom, aí você vai ter que morar em São Paulo, ou vai ter que morar em Washington, ou vai ter que morar em algum lugar. Então você não pode casar. Então tira o casamento de ideia. Decida ser solteirona. Porque a profissão que você escolheu para ser uma alta executiva não se encaixa com o propósito de Deus para a mulher. Porque o propósito de Deus para a mulher é que ela case e tenha filhos. Às vezes eu vejo os casais dizendo assim: nós casamos, mas nós não queremos ter filhos. Não, nós queremos viver a vida, viajar pelo mundo inteiro. Está fora do propósito. O propósito de Deus é que você case e que você tenha filhos. Mas hoje a sociedade está desvirtuando esse propósito. Aí um moço, então tem que existir uma profissão para a mulher que se encaixe dentro do propósito de Deus. Que ela pode se casar, ter filhos e trabalhar. Porque às vezes, hoje a sociedade, as urgências e as demandas da sociedade exigem que a mulher trabalhe. Mas ela não vai ter filho para botar o filho, se levantar às 6 horas da manhã no inverno, para largar o filho na creche às 6h30, para pegar no trabalho às 7h30, e vai pegar o seu filho de volta às 5 da tarde. Deus não fez você para isso. Esse não é o propósito de Deus. Mas eu casei, meu marido não tem salário, então eu não devia ter casado com ele. Espera. Porque não encaixa com o propósito. Então, uma mulher que queira ser uma arquiteta, que pode trabalhar em casa, que queira ser uma engenheira, que pode trabalhar em casa, que queira ser uma professora, uma pedagoga, alguma coisa assim, que pode dar condições de não largar os seus filhos. Quer dizer, tem que ter uma profissão em que eu consiga ser esposa, mas não largue meus filhos. E o marido também. Então eu quero ser um alto empresário, mas então não casa. Porque no momento que você entra para uma multinacional, a multinacional vai sugar toda a sua energia, tudo que você tem até os 40 anos. Aí quando você não tem mais nada, eles mandam você embora. Aí você não viu seus filhinhos crescerem, não viu se tornar adolescente, perdeu o melhor tempo da existência deles. Escolheu a profissão errada. Então você tem que escolher uma profissão que não ausente você de casa. Uma profissão que deixe você na cidade. Uma profissão que faça você ficar perto da sua mulher e perto dos seus filhos. Estão entendendo? Não entenderam. Vou mais longe ainda. Porque a Bíblia diz no Salmo 127, quando o Salomão está falando ali, no Salmo 127, ele diz assim, não é? Os filhos são herança do Senhor, não são nem suas. Seus filhos não são seus. Seus filhos não são propriedade sua. Você os tem e ainda tem que criar para Deus. Passar todo o trabalho, mas criar para Deus. E quando eles crescem, você tem que dizer: Deus são teus. Não cuido mais deles, os filhos são de Deus.
Então, por isso você pode ter filhos à vontade. Porque são de Deus. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Tenho 5 aqui. Não será jamais envergonhado. Vamos deixar para lá esse negócio, que senão vai dar uma criação de filhos aqui nos próximos dias. Não. Mas quando você começa a descobrir, que a sua vida tem que andar conforme o propósito de Deus, você consegue corrigir os rumos da sua vida, sua família, sua profissão, seus filhos, a vida da igreja, e você já não mais ambiciona as coisas do mundo, porque você está aqui na terra para cumprir com o propósito de Deus. Amém? Ou amém? Não, porque tem alguns que tem que dizer amém. Amém. Dói. Vamos caminhar um pouquinho mais aqui. Então, você deve enxergar a vida do ponto de vista de Deus. Agora sim que eu vou falar ali. Que você foi criado, você passa a entender que você foi criado por Deus, não é? Para ser eterno. Eu gosto muito desse texto de Eclesiastes 3:11, aqui está no NVI. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Como é que diz ali? Também pôs no coração do homem o anseio pela... Diga, anseio pela eternidade. Por isso que você quer continuar vivendo na terra, mas lá no seu coração você está cantando: vou morar nessa terra celeste por vir. Mas eu quero viver aqui. Mas aí, mesmo assim eu quero viver lá. Não, mas eu quero continuar aqui. Mas eu quero viver lá porque o anelo da eternidade está no coração do homem. Que Deus quer fazer você retornar para o seu lugar de origem. Deus está dizendo: eu quero os meus filhos amados aqui. Como está lá no texto de Hebreus 2, né? Em algum lugar, acho que Hebreus 2:11, assim, que Jesus chega no céu e diz assim: eis aqui, Deus, eis aqui, e os filhos que Deus me deu. Então Jesus vai chegar no céu e vai dizer: Pai, aqui está, ó, o fruto glorioso da minha morte na cruz. Eu trouxe toda essa gente de volta para ti. Propósito eterno de Deus. A eternidade está no coração. Por isso, quando um homem chega aos 75, 80, 85 anos, ele está tranquilo. Sabe que vai morrer mesmo. Porque a eternidade está no seu coração. E chega um momento que o seu tempo aqui e o tempo do céu parece que se fundem. E ele passa para a vida eterna tranquilo, sem problema, sem medo. Ele não tem medo do escuro, ele não tem medo do que há do outro lado, porque ele sabe que do outro lado o espera o Pai de braços abertos. Vinde benditos. Vinde benditos. E aí nós somos chamados. Então, o desejo de viver eternamente está no coração do homem. Paulo fala em 2 Coríntios 5:1: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Sabia que você tem? Jesus fala em João 14, né? João 14, Jesus fala em muitos quartos, né? Quando ele diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. O normal seria: há muitos aposentos. É uma casa grande, cabe todo mundo. Mas como nós somos muito individualistas, a gente sempre pensa na nossa mansão celestial. Então, aqueles que pensam na sua mansão celestial, eu vou lhes contar uma história. Esses dias eu vinha caminhando, aliás, domingo passado,
Eu gosto muito de caminhar, eu caminho 1 hora por dia, todos os dias. Mas no domingo, assim de manhã, eu caminho 1h50, 2 horas. Caminho quase 10 quilômetros. Então, eu saí da minha casa em Cachoeirinha, peguei a autoestrada, subi. Quando eu vi, eu cheguei lá numa cidade, subi pela cidade. Então, na beira da autoestrada, tava aquelas casinhas bem simplesinhas na beira da freeway, que chega em Porto Alegre. Casinhas bem simplesinhas. Aí eu desci assim uma trilhazinha, atravessei um valão. Aí estavam as ruazinhas asfaltadas, aquelas casinhas simples do BNH, aquelas bem antiguinhas, sabe? Entende? E aí fui subindo, à medida que eu subia, as casas iam melhorando. Quando cheguei lá em cima, 2,5 km, já tinha casas bonitas. E aí eu fiz o retorno para minha casa. E aí eu estava me lembrando da história que um dia eu ouvi. Que um irmão morreu, muito rico ele. E ele chegou no céu. E o anjo disse: agora eu vou mostrar a tua morada. E o anjo levou ele. E ele viu uma casa linda. As ruas eram de ouro. Ruas douradas. Tudo piso de ouro, translúcido. Ele enxergava tudo do outro lado, né? Via todo o andar de baixo. Aí ele está olhando assim, aquela casa dourada, bonita. Diz: quem é essa casa? É da Maria, tua empregada. Maria, minha empregada, construiu uma casa assim. Ele pensou: imagina a minha. Aí ele foi passando, daqui a pouco já não era mais rua de ouro. Eles entraram na rua de prata. Ainda era prata 99. Aí ele chegou na rua de prata, tinha uma casa bonita também. Ele perguntou: mas de quem é essa casa? É do teu jardineiro. Ele trabalha lá cortando a tua grama, plantando flores. Ah, que coisa linda. Pessoal, minha então deve ser linda. E aí ele vai descendo, daqui a pouco já não era mais rua de prata, era rua de cobre. Terminou a rua de cobre, era a rua de latão. Daí não era latão, já era ferro fundido. Daqui a pouco já não era mais ferro, já era asfalto. E o anjo foi levando ele, aí entrou rua de terra. E aquela rua de terra foi indo. Aí o anjo disse: agora temos que descer daqui, porque não dá mais para ir de carro, vamos a pé. E caminhou com ele a pé, não é? Por meio de umas macegas, por entre as pitangueiras assim do céu. Céu vai ter pitangueira também. Entrou lá, na beira da Infovia, onde passavam todas as carruagens celestiais. Assim, ó, aquilo era um barulho dia e noite. Vum, 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 vum. E tinha uma choupaninha. E o anjo disse: aqui está a sua casa. E ele pensou assim: agora eu vou morar aqui, com esse barulho da autoestrada. Chum, chum, chum. E os crentes passando, gritando. Tudo aqui. Ele disse: mas por que a Maria tem uma casa de ouro? E eu ganhei uma casinha tão simples, aqui na periferia do céu. Aí o anjo disse: porque aqui no céu nós construímos com material que nos mandam da terra. Paulo fala sobre isso para Timóteo. Paulo diz assim, 1 Timóteo 6,11: ensina os ricos do presente século a não colocarem o seu coração no valor das riquezas da terra, mas que acumulem para si mesmos tesouro nos céus. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo: pega o seu dinheiro e invista no que é de Deus. Bom, hoje à noite eu podia tirar uma oferta que ia ser boa aqui, né? Mas não é esse o meu objetivo. Meu objetivo é dizer para você que você tem uma casa eterna no céu. Vamos continuar ali, querido. Vamos continuar, já vou terminar. Vamos continuar aqui. Você passa a entender que o seu tempo de vida na terra é um presente dado por Deus. Deixa eu dizer para você, esse curto tempo que você vive aqui é um presente que Deus está lhe dando. Aproveite esse presente para cumprir com o propósito da sua existência. É o tempo de Deus. Tiago pergunta: qual é a sua vida? E depois responde: vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois blau blau. Ele não podia escrever blau blau, ele escreveu: se dissipa. Ela vai embora. É a nossa existência.
A vida. Que coisa linda isso aqui. Esse tempo curto, próximo slide, da nossa existência, nos é dado para cumprirmos nossa missão na terra. O salmista disse a Deus: ó Senhor Deus, quanto tempo ainda vou viver? Mostra-me como é passageira a minha vida. Quando é que vou morrer? Como é curta a vida que me deste. Então o nosso tempo aqui na terra é apenas um tempo de peregrinação, até voltarmos à nossa origem. E o outro slide? Isso. Salmo 119, 19 diz: sou peregrino na terra. Por isso que o hino 204 da harpa cristã, né? Sou peregrino na terra e longe estou do meu lar. Minha alma anelante espera que Cristo venha buscar. Há um anelo, há um desejo. Pedro disse: portem-se com temor durante os dias da vossa peregrinação. Eu coloquei na versão ali do NVI: durante a jornada terrena de vocês. Em último lugar, nesse ponto, a razão de nossa existência aqui na terra é glorificar a Deus. Por isso que agora vou citar Romanos 11:36, que eu comecei lá no início, né? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A sua vida foi dada por Deus, para ele e por ele. Portanto, toda a sua vida é de Deus. Quando você entende isso, a ele glória para sempre. Amém. Aí você começa a descobrir. Não tem problema. Então, quando você descobre isto, você bota um alvo na sua vida. Eu tenho um foco. Se você pergunta assim: mas pastor João, qual é o seu foco? Meu foco está em Colossenses 1:28. Não está aí, não está agora já. Deixa por enquanto estacionado aí. Né? O Colossenses 1:28 diz assim. Eu peguei isso aqui como modelo para mim, né? Colossenses 1:28 diz assim: o qual nós anunciamos, falando de Cristo, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Por isso, para isso é que eu também me afadigo, é por isso que eu vou dormir tarde, é por isso que eu escrevo livros, é por isso que eu me sento horas a fio com uma pessoa, é por isso que eu trabalho, é por isso que eu viajo, é por isso que eu ando de ônibus, é por isso que eu ando de avião. Eu me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a energia, a sua eficácia, a palavra que é energia, que opera eficientemente em mim. Jairo, quando você entende isso, você tem prazer em gastar as suas energias, preparando as pessoas, preparando todo homem, trabalhando com todo homem, sabendo que você tem um objetivo na vida: levar todo homem perfeito a Cristo. Diga comigo: levar todo homem perfeito a Cristo. Você está entendendo? Entenderam bem? Eu coloquei hoje o propósito para você. Agora, se o Espírito Santo me iluminar um pouco mais, quem sabe para amanhã até mude a minha mensagem e eu comece a falar sobre a importância da igreja nesse contexto aqui na terra. Vamos cantar esse último cântico ainda faltei de citar aí para vocês. Em Cristo fomos também escolhidos, e tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Leia essa frase comigo. Segundo, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo,
sejamos para louvor da sua glória. Oh, glória. Vamos ficar em pé.